Eu me sinto muito privilegiado quando meu celular toca, às vezes uma, duas, três vezes por dia, às vezes mais. Tem dias que eu recebo mais mensagens para solicitação de opiniões de imagens radiográficas. Me deixa muito feliz compartilhar. E uma das coisas que eu percebo é que realmente tem algumas dicas, umas dicas muito importantes que podem lhes ajudar, principalmente para conseguir um desenvolvimento melhor na radiografia. Uma das coisas que é indiscutível para a radiologia é que eu sei que nós temos muitas máquinas de radiografia no mercado, muito mais hoje em dia do que máquinas de ultrassom. A ultrassonografia vem em um ascenso muito importante em relação à utilização da nossa prática diária, mas em relação à radiografia, você sabe que gerar uma imagem de radiografia é extremamente fácil, certo? É fácil. Por quê? Porque nós vamos ter um emissor, esse emissor a gente calibra uma potência de quilovoltagem, miliamperagem, mais ou menos padrão, a gente aperta um botão e aparece uma imagem. Mas fazer radiografia não é só fazer isso, não é só apertar um botão e não só aparecer uma estrutura ou radiolucente ou radiopaca numa tela de um computador. Mas hoje em dia, com a radiografia digital, que a gente tem tantos recursos, então é extremamente importante levar em consideração alguns princípios que fazem uma diferença muito grande entre um apertador de botão e uma pessoa que realmente faz uma radiografia correta e emite laudos corretos. Hoje no Brasil nós temos muitas máquinas de raio-x, mas nós temos poucas pessoas realmente especialistas nessa área de imagem, principalmente de radiografia, ou que realmente se preocupam com fazer um bom laudo, uma imagem, uma posição correta, uma marcação correta. Então isso é muito importante, porque simplesmente nós devemos levar em consideração, respeitar algumas dicas, e essas dicas são extremamente importantes para sair de um apertador de botão para uma pessoa que realmente faz uma boa imagem, uma leitura e fica confiante. Então eu pergunto, uma pergunta seria: que tão confiante você se sente, por exemplo, fazendo um laudo escrito para mandar para um colega, e um colega que realmente conhece de imagem? Algumas pessoas me perguntam: não, Jairo, mas eu não tenho aparelho, eu não vou estudar radiografia porque eu não tenho aparelho. Mesma coisa com a ultrassonografia, eu não preciso, eu não vou estudar porque eu chamo sempre outra pessoa. Essa é uma opinião que eu considero errada. Por quê? Porque é a mesma coisa que não aprender a dirigir porque a gente não tem carro. E a gente é um avaliador de carros de corrida, por exemplo. Então, quando eu não tenho máquina de raio-x, não necessariamente quer dizer que eu não necessito aprender pelo menos os princípios de leitura, anatômicos, de marcação para meu próprio animal, para meu próprio paciente. Tem pessoas que só fazem radiografia e elas fazem de uma maneira muito boa. Aqui no Brasil tem radiologistas muito bons. Não vou citar nomes específicos, mas muita gente já conhece. São pessoas que só se dedicam a isso e fazem um excelente trabalho. Mas eu não posso deixar de aconselhar todas as outras pessoas, mesmo não tendo aparelho de raio-x, de pelo menos ter uma informação, uma base de informação. E lógico que hoje em dia muita gente tem raio-x. Qual que seria a situação? Eu não posso ter, por exemplo, as 5 peças do checkmate, eu não posso deslinkar, não posso separar o exame clínico do diagnóstico por imagem. Nós vamos estudar a coluna dentro do checkmate, por exemplo, mas dentro da coluna já tem clínica e tem imagem, e logicamente o tratamento no final. Então eu não posso separar um raciocínio, que é um raciocínio de imagem, da clínica para a imagem. Muitas vezes a imagem dá a martelada final, é a imagem que guia muitas vezes, é a imagem que sugere um bloqueio, é a imagem que fecha o diagnóstico, é a imagem que gera um prognóstico ou às vezes convida para um tratamento. Então é impossível pensar que eu vou fazer uma avaliação do aparelho locomotor e que não preciso saber de imagem porque eu não tenho aparelho. Isso é totalmente errado e realmente eu quero chamar a atenção a isso. Então eu faço de novo a mesma pergunta: qual que é seu grau de conhecimento em anatomia óssea? Qual que é o seu grau de conhecimento em pontos de inserções de ligamentos? Como se manifesta esse tipo de inflamação, por exemplo, do osso em relação a uma inserção de um ligamento ou um tendão? Qual que é a forma de fazer uma leitura
de que nós temos um processo degenerativo articular vindo e que realmente ele não é tão clássico com osteófitos e exostoses, etc. Qual que é o seu grau de conhecimento entre ver uma radiografia e saber que essa patologia ela é clinicamente significativa ou ela não tem um significado clínico? Tudo isso é extremamente importante e é por isso que ainda eu falo que as pessoas que têm raio-x, elas têm que ter, logicamente, que uma base extremamente forte que dê a possibilidade de emitir laudos corretos, laudos completos, laudos com segurança e ainda laudos com, principalmente, a nomenclatura, que é a nomenclatura correta. E claro que nos Estados Unidos e em outros lugares, por exemplo, na Europa, existe só o radiologista. Eu acho extremamente útil, muito confortável, muito bonito, muito legal. Mas na nossa realidade, a gente tem que ter conhecimento para fechar o ciclo. A gente não pode fazer uma imagem e simplesmente eu não faço radiografia, eu peço para outra pessoa fazer uma boa radiografia, mas depender 100% do laudo. Eu não acredito que seja a forma. A pessoa que faz, por exemplo, a parte clínica e manda um cavalo para a imagem, já seja raio-x ou ultrassom, ele deve esperar um laudo, e esse laudo, para quem faz o raio-x, tem que ser um laudo correto, completo, com uma boa marcação, e logicamente a pessoa deve ver realmente tem relevância ou não, se ele tem experiência na imagem. Um problema, a pessoa que faz a imagem, ele tem conhecimento, mas muitas vezes ele não viu o caso. E a pessoa que examinou o caso, ele emite ele faz a solicitação do raio-x, mas quando ele vai fazer a leitura, ele depende, se ele não conhece, se ele realmente não sabe fazer uma leitura, ele deixa toda a responsabilidade para a pessoa que faz a imagem. E não acho que seja o ideal. O ideal é que a gente tenha um link entre quê? Exame físico, exame radiográfico, exame ultrassonográfico e, logicamente, hoje em dia nós temos outras possibilidades de imagem. Nós temos a ressonância magnética no Rio de Janeiro, nós temos agora a cintilografia no Rio de Janeiro, tem alguns procedimentos também que se fazem com fluoroscopia, nós temos a termografia, que ela tem sua utilidade para algumas situações, e claro que tudo isso junto gera que a gente possa realmente escolher um bom tratamento. Então, eu falo, o que precisa? Quais que são os pontos mais importantes? Eu já tive situações onde muitas vezes fazia um raio-x, uns anos atrás, eu falei, puxa, não sei se realmente essa lesão é relevante ou não. Por que um cavalo que tem um tarso distal, com uma exostose gigante, ele não está manco? E por que um cavalo que tem uma irregularidade na superfície articular do tarso distal, ele está extremamente manco? Então vocês veem que não é só a imagem, uma radiografia pior, não quer dizer que ela seja mais relevante do que uma radiografia que não é tão visível. As lesões radiográficas são tão visíveis, isso não é a vida real. Então, qual que seria o intuito? O intuito seria conhecer os princípios básicos, os princípios que realmente fazem a diferença. Não interessa se você tem raio-x ou se você não tem raio-x. Eu tenho tido a grande felicidade de ter o nosso atendimento, por exemplo, particular na Equix, e fazer um fechamento de ciclo. O que é um fechamento de ciclo? É conseguir ver um cavalo, saber o histórico, fazer as flexões, fazer os bloqueios, casos precisem, antes da imagem, fazer raio-x, fazer ultrassom, alguns mandam para ressonância magnética e nós decidimos qual que é o tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Então, eu acredito que esse seria um fechamento de um ciclo. É ideal, na minha opinião, é ideal que a própria pessoa faça seu ciclo. Se vocês não têm raio-x, vocês pedem para outra pessoa fazer a imagem radiográfica ou ultrassonográfica, mas então tragam essa informação e façam a sua interpretação. Muitas vezes falam, esta posição ela não ficou correta, minha suspeita neste local, essa radiografia pode ficar mais oblíqua, essa radiografia ficou muito queimada, essa radiografia teve falta de penetração, então nós vamos repetir e nós vamos realmente fazer esse ciclo consciente e realmente querendo dar a martelada final em relação ao diagnóstico. Então, se nós não conhecemos os princípios básicos, a gente simplesmente vai ser um reprodutor de imagem, vai ser um disparador de botão. Simplesmente eu sei que vai ter uma fratura ou vai ter uma degeneração articular, mas não mais do que isso. E realmente a imagem ela vem junto com o crescimento básico, como por exemplo o crescimento anatômico. Então é impossível realmente
somente fazer imagem, sim, tem um link clínico que é quem convida à execução da imagem, ou fazer imagem, muitas vezes só como um disparador de botões sem ter um conhecimento anatômico. Então, é dessa maneira que nós acabamos criando o treinamento de radiologia, como um dos 5 treinamentos específicos do Checkmate. E esse treinamento de radiologia, esse é um treinamento que vai começar o mês que vem, e esse treinamento ele vai ter informações exatamente onde são dedo no anel, que seria especificamente, vamos compartilhar, ensinar e trabalhar o que as pessoas precisam saber para ter segurança nos laudos, para ter um link anatômico, para ter um link de tecido mole, de tecido ósseo, saber que patologias são relevantes ou não são relevantes, etc. Nós vamos trabalhar tudo isso durante o segundo módulo do Checkmate. Todo o conteúdo ele já está pronto, já está impresso. Quero lhes mostrar como vai ser a pasta desse segundo módulo e quero lhes mostrar um pouco de que tipo de informações e principalmente 10 motivos. Eu escolhi 10 motivos, mas claro que tem muitos mais motivos, mas escolhi 10 motivos pelos quais vocês devem participar do segundo módulo do Checkmate. Dá uma olhadinha aqui nesta segunda câmera. Vocês sabem que o Checkmate ele tem 5 peças que são relevantes para cada curso. E nós estamos com o primeiro módulo, já passou, que foi o cavalo, e o segundo módulo é o módulo verde, é o módulo da radiografia. A radiografia, que é o segundo módulo do Checkmate. E eu coloquei aqui quais são os 10, principalmente as 10 justificativas pelas quais vocês devem participar no Checkmate, no módulo de radiologia. A primeira, logicamente, que nós vamos ter uma anatomia óssea detalhada. Quando a gente tem uma anatomia óssea detalhada, e eu sei, por exemplo, que aqui, nesta imagem, eu vou ter uma superfície que é articular na região distal, que se comunica com a terceira, e na região dorsal, que se comunica com a segunda, eu sei que essas duas superfícies elas têm cartilagem. E que esta superfície proximal, ela não tem cartilagem. E aqui nós vamos ter uma invaginação sinovial imediatamente proximal à enteses do ligamento distal do navicular. Então, quando a gente sabe especificamente que aqui nós temos uma entesis, que aqui nós temos uma cartilagem em contato com uma bursa, aqui nós vamos ter outra entesis, uma invaginação sinovial e 2 superfícies de cartilagem, e a gente faz isto na radiografia, vocês vão ver que eu posso ter uma representação de desenho, e essa representação de desenho mostra exatamente as mesmas características, e essas características eu posso transmiti-las principalmente à radiografia. Então, se vocês vêm aqui, quando vocês vão fazer uma radiografia, vocês vão ver uma anatomia óssea extremamente detalhada, e uma anatomia óssea que vocês não vão encontrar nos livros, com certeza. Por quê? Porque nós vamos fazer um link entre as superfícies da cartilagem, com bastante detalhe, que se comunicam com a segunda e a terceira. Nós vamos ver quais são os pontos da invaginação sinovial, qual que é a sua superfície também de fibrocartilagem que está em contato com a bursa, e qual que é uma superfície que não tem cartilagem, onde nós temos a penetração, por exemplo, dos vasos sanguíneos. Então, quando vocês veem uma imagem como esta, vocês já estão imaginando tudo isto na radiografia. E a gente não só tem uma anatomia óssea específica, que nós vamos passar a radiográfica como uma anatomia tridimensional. Por exemplo, conhecer a diferença entre os forames nutrícios das invaginações sinoviais. Não são as mesmas coisas. Então, se vocês veem nesta imagem, esta é uma imagem onde nós vemos aqui, por exemplo, forames nutrícios. Onde se vê isto? Numa radiografia skyline. E que mais se vê? A silhueta do osso, por exemplo, é totalmente diferente no aspecto articular do aspecto palmar, onde nós temos aqui os 2 lóbulos do flexor digital profundo, a diferença da superfície articular da segunda falange, e nós vamos ter algumas peças anatômicas que também elas mostram a silhueta, como por exemplo esta peça, onde vocês veem aqui a bursa, o flexor profundo. Quer dizer, nós vamos ter um estudo extremamente detalhado de todas as posições. Então, primeiro motivo pelos quais vocês devem ir no módulo de radiologia, vocês vão aprender uma anatomia óssea muito detalhada. Segundo motivo, nós vamos ver anatomia de tecidos moles, e essa anatomia de tecidos moles, ela vai ser linkada principalmente nas áreas de enteses, como eu falei, o que tem aqui atrás, no flexor digital profundo. Nós vamos ver e estudar tudo isso, inclusive em forma de desenho,
qual que é a função da terceira falange, qual que é a vascularização, por exemplo, dos vasos sanguíneos que tem como parâmetro de referência. E nesse momento, quando vocês veem uma radiografia, vocês vão imaginar tudo. Qual que é o terceiro motivo? Essa anatomia óssea detalhada vai ser aplicada, por exemplo, na anatomia radiográfica. Eu vou reconhecer rapidamente se uma radiografia está torta. Por quê? Porque se eu vejo uma linha aqui e uma linha aqui, que significa que eu tenho duas linhas, esta radiografia está ok. Por quê? Porque se eu tenho 3 linhas, significa que a crista sagital, ela também tem as duas superfícies das asas do navicular. Então, rapidamente, vocês vão reconhecer que 3 linhas no aspecto palmar é totalmente torta e 2 linhas no aspecto palmar é uma radiografia correta. Então, não só vocês vão ver detalhes, como por exemplo, invaginação sinovial, onde penetram os canais vasculares, que superfície do osso tem cartilagem e que outras estruturas aparecem, como por exemplo os processos palmares, vocês vão ver tudo isso em detalhe. E esse detalhe nós vamos ver primeiro na anatomia óssea e depois nós vamos ver ela na anatomia radiográfica, inclusive posições menos comuns, como por exemplo as regiões mais proximais. E eu falo, bom, uns macetes, como por exemplo qual? Como por exemplo que o tubérculo supraglenoide da escápula sempre fica em um animal sem neuropatia, totalmente distal a C7. Então, se vocês veem todas estas imagens radiográficas, eu sei que a primeira costela caudal, a escapulohumeral é T1, e eu sei que T1 é aqui. Eu sei que eu tenho 3 tubérculos na região do húmero. Eu sei que eu tenho um acidente ósseo e eu sei que a traqueia deve passar nessa posição. Quando eu vejo isso, automaticamente eu fico familiarizado. Por exemplo, processo transverso de C7. Então, nós vamos fazer um link anatômico que ele não está explicado nos livros de macetes, de que, por exemplo, o processo transverso de C7 está em cima do tubérculo supraglenoide, que uma ótima radiografia meio lateral é quando a traqueia fica em cima da articulação escapulohumeral, que T1 fica caudal escapulohumeral, que eu tenho 3 tubérculos para, por exemplo, dar diagnóstico de agenesia, inclusive macetes onde nós conseguimos radiografar a coluna cervical mais caudal. Então, nós vamos ver muitos links e, logicamente, linkando isso com a anatomia de tecidos moles. Nós vamos ver anatomia de tecido mole, nós vamos passar por anatomia óssea e essa anatomia óssea vai passar por uma anatomia radiográfica. Então, se eu lhes pergunto, qual é esta linha que está aqui? Será que tem uma patologia? Observem que esta linha que está aqui é diferente desta linha que está aqui, é diferente desta linha que está aqui. Eu falo, se nós temos 3, aqui parecem 2, aqui tem uma e aqui tem 2, o que é isso daí? Quais são as patologias mais comuns que aparecem aqui? Como eu vejo essas patologias comuns? A resposta está na anatomia óssea. Acabei de lhes mostrar, por exemplo, a articulação talocalcânea medial. Por que medial? Porque aqui está cranial ao sustentáculo talis. Eu lhes mostrei a articulação talocalcânea lateral proximal e a talocalcânea lateral distal. São um exemplo de anatomia óssea que vocês conseguem ver muito bem nessas posições e são macetes que fazem que essas radiografias fiquem numa boa posição. Então, outro motivo pelos quais linkar a anatomia óssea, anatomia de tecidos moles e anatomia radiográfica, encontrar que é normal. Outra justificativa de por que você deve vir no checkmate. Erros comuns. Como identificar erros comuns? Vou lhes colocar um exemplo, já que estamos falando de tarso. Uma das formas de identificação de erros comuns é, mais uma vez, vendo que em algumas posições tem algumas situações que podem ser confundidas como fraturas, como, por exemplo, esta radiografia. Olha que linda esta linha radiolucente que fica especificamente neste osso central do tarso. Eu recebo muito esta radiografia, me perguntando se tem fratura. E geralmente eu auxilio com maior prazer, mostrando, por exemplo, a anatomia radiográfica. E essa anatomia óssea normal radiográfica, uma grande vantagem é que nós conseguimos desmontar as fotos de regiões como, por exemplo, no tarso, para conseguir mostrar. Vocês veem que aqui nós temos o aspecto lateral do tarso, aqui nós temos o aspecto medial do tarso, e esta prática ela não aparece nos livros. E observem como nós vemos nitidamente a superfície articular, por exemplo, do central e do terceiro tarsiano,
com a região do quarto tarsiano. Então, observem que linda esta linha articular que aparece do quarto com o central, do terceiro com o central, e inclusive os forames vasculares que eles aparecem na radiografia. Então, nós vamos ver erros comuns de interpretação. E esses erros comuns são erros comuns que muitas vezes, depois do treinamento de raio-x, vocês vão ver o que é realmente uma fratura e o que realmente é uma região normal. Qual que é outra justificativa pela qual você deve vir no treinamento? É principalmente aprender a marcação internacional. Quando a gente manda uma radiografia, por exemplo, uma lateromedial, a gente vê que as marcações são onde o aparelho quiser. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. Inclusive, às vezes, ele fica sobremontado. E eu pergunto, qual que é a posição normal de uma marcação lateromedial de um tarso? Primeira pergunta, essa radiografia está correta? Quais são os parâmetros que eu tenho para saber se ela realmente está lateral? Além disso, qual que é a diferença desta linha para esta linha? É nítido, é uma resposta imediata. E a pergunta é, onde eu marco? Na posição 1, na posição 2, na posição 3, ou tanto faz qual que é a posição? Então, um dos motivos pelos quais que vocês devem vir é saber a marcação de padrão internacional. Esta radiografia tem uma marcação diferente desta radiografia, e esta radiografia tem uma marcação diferente das outras também. Então, você vai conseguir ver onde nós vamos fazer o local específico de colocação de marcação radiográfica. Outro motivo pelo qual você deve vir, nós vamos aprender a identificar realmente os termos corretos para descrever a lesão. Então, um exemplo, você sabe o que é uma enostosis-like lesion, que não tem tradução, você sabe reconhecer uma enostosis-like lesion, você sabe o que é isso, quais são os métodos diagnósticos onde a gente consegue ver, por exemplo, onde ela maior da parte das vezes ela aparece, qual é a significância clínica dela e como que eu consigo descrever num laudo radiográfico. Então, vocês também vão saber termos de descrição de lesão de a maioria das patologias que a gente tem em relação ao diagnóstico radiográfico. Outro dos motivos é principalmente que nós vamos estudar os métodos de contraste. Qual que é a utilidade de método de contraste? O que a gente vai utilizar, qual método de contraste, qual volume, em que casos, onde se utiliza em feridas sinoviais, em determinação, por exemplo, de lesões periféricas tendíneas, que volume, qual que é a posição, e além disso, nós logicamente vamos fazer, não só na teoria como na prática, nós vamos fazer isto na prática. Se vocês vêm aqui, qual é o volume do médio de contraste que vocês colocam na bainha? Quais são os limites anatômicos? Que estrutura fica aqui? Qual que é a relevância? Qual que é o ligamento que afasta as duas? E qual que é o significado clínico, principalmente desse procedimento? E nós vamos fazer isto realmente na prática, não só na teoria, como na prática, tudo o que envolve métodos de contraste. Então, muitas vezes, a utilização, por exemplo, de venografia, nos cavalos com laminites, nos cavalos com sinais, por exemplo, compatíveis com queratoma, etc., nós vamos utilizar. Outro dos motivos, que é o número 8, é quais são os macetes de posição. Para chegar numa radiografia, por exemplo, numa boa radiografia Skyline, qual que é a posição? Onde fica o ângulo do emissor? Claro que a gente pode ficar 1 ano, 2 anos disparando radiografias tortas ou simplesmente saber quais são os macetes. Essa é uma radiografia que tem 3 macetes. Qual é a posição do chassi? Qual que é o ângulo do emissor? Qual é o grau de flexão, por exemplo, da região femoral-patelar? Todos esses macetes vocês vão receber na teoria e na prática para economizar tempo. Vocês lembram que o problema é quanto tempo eu gasto para aprender uma coisa em relação ao macete. Se eu posso economizar o tempo, logicamente que eu vou fazer. E não só isso, como radiografias atípicas, como por exemplo esta. Você sabe qual é esta radiografia, você sabe como se faz para fazer esta radiografia. Esse daqui é um caso clínico que eu vou mostrar no módulo 2, do checkmate, para tentar isolar a superfície palmar dos côndilos, a crista sagital e a superfície palmar do côndilo medial. Esse é um membro torácico esquerdo. Então aqui, qual que é a pergunta? Como eu faço essa radiografia que não é tradicional? Como eu faço essa radiografia que não é tão clássica, tão típica
tão comum, isso em relação de macetes. Então lembrem que o oitavo motivo vai ser macetes de posição e radiografias atípicas. E qual que é nosso nono justificativa? É fazer laudos com segurança. O que são fazer laudos com segurança? Fazer laudos com segurança é conseguir ter termos de lesão, anatomia radiográfica, anatomia de tecidos moles, anatomia radiográfica e conseguir realmente ter uma boa posição para dar um bom laudo. Então nós vamos ver todos os macetes específicos com laudo, tudo, as formas de impressão, as diferenciais, etc. E um último motivo que eu selecionei aqui é porque nós participamos da pirâmide do aprendizado. A pirâmide do aprendizado, nós estamos trabalhando intensamente a pirâmide do William Glaser. E essa pirâmide do aprendizado, ela utiliza métodos de aprendizado em duas direções, não só o instrutor, o professor, a pessoa que dá o conteúdo é unidirecional. A gente espera um retorno de conteúdo, a maneira de quê? A maneira de dinâmicas. Nós temos muitas dinâmicas de vários tipos, dinâmicas surpresa, dinâmicas de tempo, de concentração, de velocidade, de habilidade, de grupo. A gente também estimula a liderança, a gente estimula o trabalho em equipe. É muito importante o trabalho em equipe e, logicamente, nós vamos ter muitos casos clínicos, casos de discussões ativas que nos fazem que entremos principalmente numa dinâmica ativa e não numa dinâmica passiva. Nós também vamos ter contatos com pessoas de todo o Brasil e não só do Brasil, como pessoas de vários lugares de fora do Brasil, e nós vamos ter uma interação, um trabalho em equipe, interação, uns aprendendo com os outros e, logicamente, um crescimento coletivo. Então, quando a gente analisa toda essa informação, é uma informação dos 10 motivos pelos quais vocês devem vir no treinamento de radiologia módulo 2, que vai acontecer em menos de um mês. Aguardo vocês, vai ser muito bom lhes ver e com certeza nós estaremos juntos usufruindo dessa informação. Um grande abraço e lembrem de acessar no site www.equarter.com.br, clicar na aba de cursos, Xaquemate, e vocês vão ter toda a programação. Já as pastas estão prontas, estamos já esperando com muito dinamismo, com muita alegria, estamos esperando todo mundo que vem de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, e nós vamos ter umas 4 dias extremamente produtivos. E lembrem que essas informações são informações que, do jeito que elas estão condensadas, geralmente a gente não encontra. Não existem realmente treinamentos específicos de radiologia com todas essas características. Então, não deixe para trás, vai ser um grande prazer lhes receber e aguardo todos vocês em breve no módulo de radiologia do Xaquemate. Um grande abraço para todos e nos vemos em breve.